essa na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. Assim permanece conosco, nos abençoando, nos edificando e nos transformando, meu Pai, a cada dia. Pois é no nome de Jesus que oramos e pela fé te agradecemos. Amém e amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Vamos hoje dar continuidade à palavra, né? A vida prática cristã. E nós chegamos já no versículo 14, aonde o texto ele é claro, ele é muito claro quando ele diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós vimos já do aprendizado sobre o amor fraternal, o amor ágape, e nós vamos chegar aqui, né, no relacionamento da igreja, o nosso relacionamento cristão, com as pessoas que não nos têm, vamos dizer assim, prazer, alegria, contentamento. As pessoas que não nos suportam, que não gostam por algum motivo. E por algum motivo elas nos perseguem. Elas nos odeiam. E o que devemos fazer com elas? Vingar-se? Não é o que o texto diz. Odiá-las? Não é o que o texto está preconizando. O que nós precisamos fazer? Seguir o que a palavra de Deus está ordenando. Como eu disse, esse texto de Paulo, Romanos 12, é uma repetição daquilo que Jesus falou em Mateus 5 e 6, no Sermão do Monte. Então a dificuldade não é na interpretação, eu volto sempre a repetir isso aí. A dificuldade é em praticar. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Por que o Senhor Jesus deseja e quer que nós venhamos abençoar aqueles que nos maltratam, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos afrontam, que nos desprezam? Porque nós, quando Ele derramou o seu Espírito em nós, o Espírito de Deus, o apóstolo Paulo falou que o amor de Deus é derramado pelo Espírito no capítulo 5 de Romanos. E lá no capítulo de número 7 de João, do Evangelho de João, o Senhor, ele prega sobre quem tem sede, venha a mim e beba. Ele mostra que ali o Espírito Santo de Deus seria derramado no coração dos discípulos da igreja, e o Espírito de Deus tornaria-se dentro desse discípulo uma fonte, um rio que jorraria para a vida eterna. Então, aqui é muito próprio da gente dizer, nós somos rios ou nós somos lagos. Os lagos, eles tendem a represar tudo e não tem para onde escoar água. Eles represam tudo. Ali eles represam água, represam lixo, represam tudo que não presta. O rio, por sua vez, ainda que o lixo entre no rio, ele tem para onde escoar. Então o lixo vem e o lixo passa. Ele não represa. Ele não fica com ele. E o lago ele tem essa incrível capacidade de armazenar tudo dentro dele. E o rio não. O rio sempre é corrente, sempre está passando. Então nós não temos que jamais odiar, devolver o mal com o mal, que a gente vai aprender aqui, né? Aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Porque a gente tem que aprender a ser fonte, ser rio de Deus. A gente tem que aprender que nós somos rios de Deus. E ainda que o maus-trato venha, ele vai e passa. Ainda que a calúnia se levante, ela vem e passa. A gente escoa, a gente joga fora. A gente não represa. A gente não mantém isso dentro da gente. Isso vai nos levar a lagos de mágoa, ressentimento. Daqui a pouco a gente vai falar nisso. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Nós fomos levantados para abençoar. Lembre-se que a nossa chamada, ela está embutida na chamada de Abraão, nosso pai na fé. E uma das ordens de Deus para Abraão foi: sê tu uma bênção. Nós fomos chamados para que as outras pessoas sejam abençoadas.
As famílias da terra sejam abençoadas em nós. Assim como foi Abraão. Então, nós jamais podemos pagar o mal com o mal, devolver com a mesma moeda, a afronta com a afronta, mas nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. E abençoar mesmo, e nunca amaldiçoar. Porque, como eu disse, quando você é um lago, você represa em si tudo que é ruim, né? E quando você amaldiçoa alguém, a maldição que você joga para lá é a mesma maldição que fica aqui. Nunca esqueça dessa palavra. Nós nos tornamos uma fonte de um rio que salta para a vida eterna. E como fonte de Deus, nós temos que fluir de nós o que passa em nós, o Deus que está em nós, que vive em nós. Nós vamos fluir exatamente o Espírito de Deus, porque a função do rio dentro de nós é a função do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz esse mover dentro da gente. E a gente vai fluir com o Espírito de Deus. Né? Quem persegue, quem maltrata, quem calunia, quem blasfema, ele mostra que ele é uma fonte que tem um Espírito que não é o Espírito Santo, que é o Espírito imundo, é o Espírito contrário. Mas nós que temos a presença do Espírito de Deus na nossa vida e dentro do nosso coração derrama amor, nós devemos jorrar bênção de Deus. Né? Vamos falar daqui a pouco dessa fonte. Primeiro eu quero que você leia Mateus 5,44, que é para confirmar aquilo que Jesus está falando. Paulo está escrevendo para os romanos, confirmando aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. 5,44 de Mateus, o outro já procura para mim. Lucas 6, e o versículo é o 27 e o 35. Nós vamos primeiro para Mateus 5,44. O que está dizendo lá? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mas eu lhes digo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você leu todo esse texto? É bem... Ela simplificou no amem, ela concentrou tudo no amem. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei, aliás, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Por isso que Paulo está dizendo, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo está mostrando aqui aquilo que Jesus ordenou para cada discípulo. Nós precisamos amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que falam mal de nós. Nós não podemos, se temos alguém que fala mal da nossa pessoa, nós pegarmos e falarmos mal dele também. O que Jesus nos ensina é que a gente tem que bendizer, falar bem. O que o Senhor está dizendo é, ore pelo aquele que vos maltratam e vos perseguem. Ore. Ore para Deus o abençoar. Ore para Deus o abençoar. Aleluia. Enquanto a gente não dobrar o joelho para orar por aqueles que nos maltratam, nos odeiam, nos perseguem, a gente só perdoa de boca. Porque você tem que exercitar a oração. Porque o difícil é dobrar o joelho e a boca querer falar uma coisa e o coração dizer outra. Você entra em conflito. Mas quando você entende que você é uma fonte de Deus na terra, aí você dobra o seu joelho e começa a orar e pedir. Porque de você, que é uma fonte de Deus, que é a fonte do Espírito, só vai sair coisas benéficas. Então, se nós amaldiçoar alguém, a maldição que vai para lá é a maldição que fica aqui. A mesma coisa acontece com a bênção. Se eu desejo a bênção para alguém, a bênção que vai para lá, ela primeiro flui aqui. É por isso que nós não devemos amaldiçoar, porque quando você vai amaldiçoar, você amaldiçoa alguém. Mas nunca esqueça que essa maldição que saiu da tua boca já ficou aqui com você. Ela já está com você. Antes de pegar lá, ela já te contaminou aqui. E a bênção de Deus também é da mesma forma. Quanto mais você desejar a bênção de Deus, mais vai fluir de você as bênçãos de Deus. E mais a bênção de Deus sobre você vai te envolver. Então é por essa razão que a gente não pode amaldiçoar.
Porque quando nós amaldiçoamos, nós estamos nos autodestruindo. Porque é isso que a maldição faz. Ela destrói. Então, antes de destruir lá, ela vai destruir primeiro você. Ela vai acabar com você. É por isso que Paulo está dizendo, abençoai os vossos inimigos, né? E não amaldiçoeis. E Jesus está dizendo que nós não devemos jamais amaldiçoar. Nós devemos bem dizer, amar e orar, né? Fazer bem e fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Daqui a pouco a gente vai falar sobre brasas de fogo sobre a cabeça, né? Aleluia. Fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Esse texto é muito claro, é o que nós vamos concluir hoje a palavra. Lucas 6, 27, alguém já achou? É a repetição. Lucas 6, 27 e 35. Mas a vós que ouvis, digo, amei a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. 35. Amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperar. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos de Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, do mesmo modo, esse texto de Lucas fecha, do mesmo modo que o nosso Deus ele é benigno para com aqueles que são ingratos e maus, da mesma forma nós devemos proceder. Da mesma maneira. Lembrando que o que você vai desejar para lá primeiro já enraizou aqui. Então, abençoe e nunca amaldiçoe. Aleluia. Por quê? Porque além daquele que está lá receber a bênção de Deus, você que está aqui estará sendo também muito abençoado. Aleluia. Nós só temos a ganhar quando nós abençoamos. Mesmo aquele que nos odeia, mesmo aqueles que não nos querem ver mortos, aqueles que cavam a cova e preparam ela para empurrar a gente. Mesmo com esse, nós só temos a ganhar com o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você lesse Tiago 3, 9 a 12 também. Tiago também vai tratar sobre a fonte. E aí vai falar da língua. Então nós temos o cuidado com a língua. É importante que eu fale disso aqui. Tiago capítulo 3, versículo 9 ao 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aqui Tiago ele vai falar da fonte, né? Ele vai mostrar para nós que se nós somos de Deus, se nós temos Cristo Jesus na nossa vida, se nós temos o Santo Espírito se movendo dentro de nós, é incompatível nós amaldiçoar alguém. Se torna incompatível nós querermos a desgraça de alguém. Porque se nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, como é possível essa fonte que deita água doce jorrar água salgada? Não é possível. Não é possível. E quando isso acontece, é porque a nossa vida não foi transformada pela palavra. É porque nós ainda não somos libertos. É aí que está o problema. Porque nós precisamos ser transformados. E a palavra de Deus é quem santifica a nossa vida. É quem tira as impurezas e as imperfeições. E a gente tem que atentar para a palavra de Deus. Todos os nossos sentidos têm que estar voltados para a palavra de Deus. Porque se assim não for, nós certamente faremos aquilo que o diabo quer. Então, a nossa boca, ela tem que proceder somente bênção. Não pode ser bênção e maldição. Eu não posso com a minha boca dar glória a Deus e depois estar falando mal do meu irmão. Isso é uma distorção na vida do cristão. Tá?
ele precisa passar pelo processo da libertação pela palavra. Então aqui nós podemos observar que Tiago ele vai mostrar essa fonte. E nós, como fonte de Deus, fonte do Espírito Santo de Deus, devemos abençoar. Devemos abençoar sempre. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Uma correção que Jesus fez nos discípulos. Pelo menos um discípulo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas 9. Lucas 9. Leia para mim o versículo 55 e 56. Estou falando sobre abençoar e não amaldiçoeis. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Amém? Deixa eu ler o 54. E os discípulos Tiago e João, eram dois discípulos aqui. Vendo isso, os dois disseram para Jesus: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E o Senhor falou no versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito, olha a fonte aqui. Os dois discípulos, quando perceberam que os samaritanos não iam recepcionar Jesus, ficaram tão revoltados que eles desejaram matar os samaritanos tudinho. Porque o episódio que Elias pediu o fogo do céu, o fogo que caiu do céu consumiu os 50 soldados e o capitão. Matou. E é o que eles estão pedindo. E Jesus está dizendo dessa maneira: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vós não sabeis de que espírito sois. Quando acontece isso na vida de um crente, ele ainda não sabe de quem é. Ele não sabe se é de Deus, se não continua sendo do diabo. Aleluia, Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois. Mas nós sabemos que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E nós sabemos que o Espírito Santo fora derramado na nossa vida. Então que nós possamos abençoar. Porque se temos o Espírito do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, é porque nós somos dele. Se nós não temos, é porque ainda nós não somos dele. Aleluia. Então nós precisamos abrir a nossa boca como lavados e remidos pelo sangue de Jesus para abençoar e não amaldiçoar. Ainda que de lá só venha farpas, ainda que de lá só venha escorpiões, mas nós temos que abençoar como servo do Senhor. Por quê, pastor? Porque o que está em nós é maior do que o que está neles. Por isso que Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. E tem muitos cristãos, infelizmente, que não sabem de que espírito são. Mas nós temos o Espírito de Deus, somos do Espírito de Deus, vivemos no Espírito de Deus e temos que andar no Espírito de Deus. Oh, glória a Jesus. Bendito e louvado seja o nome do Senhor para sempre. Você percebe que o que João e Tiago queriam era trazer uma discórdia, uma confusão, né? Matar os samaritanos. Aí o versículo de número 15, é o que nós vamos estudar agora de Romanos 12, ele vai dizer o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O que é isso aqui? Esse versículo fala de unidade, de concordância. Esse texto vai falar de viver o mesmo sentimento. Não é isso que está aqui? Alegrai-vos com os que chorai com os que. Isso é ter o mesmo sentimento. Isso é ter a empatia. O que o texto está querendo dizer para nós? Que nós precisamos sentir a mesma coisa que o nosso irmão está sentindo.
Aleluia. Aleluia. ter o mesmo sentimento, Glória a Deus. ter a mesma unidade, ter a empatia. Nós precisamos ter isso. Como servos de Deus, nós somos ordenados pelo Senhor a sentir o mesmo Aleluia. no Senhor. Vamos para Romanos 15, 5. Romanos 15, 5. Por que eu não consigo me alegrar com os que se alegram? Porque você não tem sentimento que ele tem. Você tem só o teu sentimento, você é super egoísta. Você só pensa em si. Você está revelando o egoísmo aberto dentro de você. Vamos lá? Quem já achou pode ler para a gente não perder tempo. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Vocês estão percebendo aí o texto, como ele é bem claro. Romanos 15, 5. 15, 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Versículo 6. Para que concordeis a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu não sinto o mesmo sentimento de alegria que a Rebeca está sentindo, eu estou revelando dentro de mim uma inveja. E esse não é o sentimento de Cristo Jesus, porque ele não teve inveja. Quando eu não consigo me alegrar com a mesma alegria da Rebeca, eu também estou revelando um outro sentimento dentro de mim, o orgulho. E esse sentimento não é o de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo o padrão é Cristo. O modelo é Cristo. O referencial é Jesus Cristo. Nós devemos olhar para Ele. Então é por isso que nós devemos se alegrar com os que se alegram. Né? E Jesus se alegrou com os que se alegraram. Quando ele fez isso? Lembra da salvação que foi pronunciada pelos apóstolos? Quando eles voltaram, o Senhor se alegrou. Sabe por quê? Porque estava havendo salvação. Ele se alegrou em espírito e regozijou-se diante do Pai. Mas também o Jesus chorou com os que choram. Lembra de Marta e Maria? Chorando desesperada pelo seu irmão Lázaro. No versículo 35 do capítulo 11 de João, ele desabou em lágrimas. A Bíblia diz, Jesus chorou. Pode ler esse texto. Ele chorou com os que choravam e ele se alegrou com os que se alegravam. Quando nós não temos essa capacidade, é porque nós não estamos no mesmo sentimento. Por isso que eu falei que esse texto é um texto de união, de unidade, de concordância. Quando nós não sentimos uma alegria pelo nosso irmão que está sendo levantado, que o Senhor está o exaltando, é porque dentro de nós há uma coisinha nos roendo e nos corroendo por dentro. E isso não é de um verdadeiro cristão. Isso é de homens carnais, mulheres carnais, que precisam ser livres da sua carnalidade humana para servirem a Deus em espírito e em verdade. Então, esse é o texto. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Quando a gente não tem esse mesmo sentimento, a gente não se compadece de ninguém. A gente não consegue sentir a dor do outro. Né? E isso não provoca lágrimas, não derrama, o coração não se entristece de ver a tristeza. Hoje o povo está tendo um sentimento segundo o diabo, porque está vendo o irmão caído e está jogando pedra. E está falando. Né? É um sentimento satânico. Não é segundo Cristo. Eu gosto desse texto de Romanos 15, porque ele é claro. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é aqui que nós vemos que nós devemos se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Agora vamos para Filipenses.
2, que é um texto bem conhecido de todos nós, que Paulo vai falar à igreja de Filipenses. 2:2, e leia também o versículo 5. Filipenses capítulo 2, verso 2 e o verso 5. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, Sentindo uma mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. Glória a Deus. Nós devemos sentir o mesmo. O mesmo. Olha o versículo 5. Diga lá, irmão. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vós. Deus quer ver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que olhou para o pecador e amou o pecador como ele era. O amor ágape é incondicional. Não põe condições para amar ninguém. É aqui que o Senhor quer que a gente chegue ao sentimento de humildade. Por isso que eu falei que quando a gente não consegue chorar com os que choram, quando a gente não consegue se alegrar com o nosso irmão que está alegre, é porque nós estamos dentro de nós com o orgulho em alta, com a soberba em alta, e a gente está ferido. Tem muitos cristãos, infelizmente, que eles ficam doentes quando o irmão dele está prosperando. Eles adoecem quando o irmão dele está sendo exaltado, onde Deus está o colocando em evidência. Ele fica doente. E outros começam a falar mal, a ver defeito, a arrancar as virtudes e colocar só defeito. Sabe o que é isso? Homens e mulheres que não têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não tem. Aleluia. E dizem que vão para o céu. Não sei qual é esse céu. Só dizem que vão. Mas se não se converterem à palavra de Deus, ao céu de Cristo não subirão. Um outro texto que eu gostaria que você lesse é 1 Coríntios 1:10. É o texto da onde o povo estava em tremenda contenda, que não sabiam falar a mesma língua. Né? E às vezes dentro da igreja está assim. Os crentes não querem falar a mesma língua. Um quer falar uma língua diferente do outro. Versículo de número 10 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Eu leio para os irmãos esse texto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Paulo está dizendo, falem uma só coisa. Parem de viver brigando. Parem de viver em contenda. Porque esse não é o Espírito de Deus que está em nós, mas é o Espírito do mundo. E nós não recebemos o Espírito do mundo para viver em contenda. Nós recebemos o Espírito daquele que por nós morreu e ressuscitou dos mortos, que é Jesus. Então que nós possamos falar uma mesma coisa, sentir uma mesma coisa. Tem irmãos que vivem para criar contenda, vivem para falar o que não é para falar, para discordar. Críticas são bem-vindas quando elas são construtivas, mas quando elas são destrutivas, elas são mal, porque procede de um coração que não tem o mesmo sentimento. O que nós podemos ver aqui é o apóstolo Paulo dizendo para parem de viver em dissensão, viveis unidos. Olha o que diz o texto, né? Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Louvado seja Deus. Paulo exorta a igreja de Tessalônica, que estavam contendendo com o pastor deles, dizendo para eles, vocês têm que viver em paz e considerem o ungido de Deus, o homem de Deus, o dirigente, o líder. Considere, honrai ele e vivam em paz. Porque tudo isso acontece no meio da congregação do Senhor. Né? Tudo isso acontece, mas que nós possamos vigiar e ter o mesmo sentimento. Então Paulo ele vai tratar destas questões. Olha o que diz Filipenses 4:2. Filipenses 4:2.
Filipenses capítulo 4, versículo número 2. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Verso 16 de Romanos. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Leia Filipenses 4, 2. Que eu rogo a Evódia e também a Síntia é que vivam em harmonia no Senhor. Harmonia, unidade, compreensão. O que Paulo está pedindo para essas duas mulheres é para que elas vivam unidas, no mesmo sentido, no mesmo sentimento, harmônicas, sem dissensão, sem contenda, né? Porque a desarmonia era grande entre elas, a contenda, a dissensão era grande, e Paulo está dizendo, rogo a elas que vivam em harmonia. No meu texto está dizendo, rogo a Evódia e a Síntia que sintam o mesmo. Sentir o mesmo é viver em paz, viver em harmonia, é viver em união. Perceba que Paulo está construindo essa narrativa e está mostrando para nós aqui o sentimento de harmonia, de união, né? O sentimento de humildade, porque ele vai dizer assim, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Né? E ele vai dizer, não sejais sábios em vós mesmo. Paulo está querendo mostrar para nós exatamente isso. Que nós precisamos estar unidos e unidos. Ainda em Filipenses 4, leia para nós o versículo 11 ao 14. Porque nós vamos ver aqui sobre o contentamento. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a ficar contente. A palavra aí é contente. É contente. Nós precisamos aprender a nos contentar. Porque ele está dizendo, seja unido entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Se contente. Paulo escreveu para Timóteo e disse para Timóteo, Timóteo, se você tem o que comer, o que vestir, esteja com isso contente. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8. Nós precisamos viver uma vida contente. O descontentamento dentro da igreja causa divisão, desunião, dissensão e contenda. E o que o apóstolo Paulo está combatendo, está nos mostrando para a gente viver a vida prática, é que nós precisamos ter contentamento. Quantos cristãos dentro da igreja completamente descontentes com tudo e com todos? Com tudo e com todos. E causando dentro da igreja uma ferida. Causando uma ferida dentro da igreja. Né? Por causa do descontentamento. Que nunca está contente com nada. Nunca está alegre. Nunca sente o mesmo sentimento dos demais. É sempre contra tudo. Né? Não tem assim, a igreja é terrível. É só Jesus para dar graça para cada um de nós. Então aqui Paulo vai construir essa ideia. Seja unido, esteja unido. Não ambicioneis coisas altas, acomodais humildes. Nós temos que aprender a ter isso. Né? A ambição, ela nos leva também a viver uma vida completamente desconfortável dentro da casa de Deus. A avareza, a ambição, o amor ao dinheiro, o apego, também nos leva a viver uma vida descontente. A gente nunca está feliz com o que tem, nunca está feliz com o que é. A gente sempre está correndo atrás e isso nos leva a viver uma vida peregrina, longe, separada, distante. Tem crente assim na igreja. Ele está disperso do rebanho. Porque ele está correndo atrás de mundos e fundos. Ele nunca está contente. Ambicionando coisas altíssimas para ele. Quando a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, Deus.
Nós temos que conseguir coisas altas quando Jesus nos quer dar coisas altas. Quando Ele nos quer dar, tome posse daquilo que Ele quer te dar. Mas ficar correndo, ambicionando uma coisa alta, não faça isso. Só faça isso quando você tiver a convicção que Deus quer te dar. Aleluia, Deus. Aí você corre atrás. Né? Mas não ambicione coisas demasiadas que amanhã vai ser motivo de fracasso, frustração, decepção. Vai ser motivo de inquietação. Poxa, eu queria tanto tal coisa, eu não conseguia, fica inquieto. Né? Fica desconfortável. E tudo isso Paulo está dizendo, evitem, não façam. Como servos de Deus, procure viver uma vida mais contente, mais unida. Vou pular para o versículo de número 17, para a gente seguir aqui. Ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Verso 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui a ênfase não recai mais na unidade em si. Ela é uma construção. A unidade gera paz. Aqui a ênfase cai na paz. Que nós precisamos viver em paz. O que Paulo está dizendo no versículo 17 e 18 é: vivam em paz. Permaneçam na paz. Que nada tire a nossa paz. Aleluia. Nem o mal que alguém está nos fazendo arranque de nós a paz. Verdade, Jesus. Mas que nós possamos viver em paz. Procurando sempre as coisas honestas. O que aqui Paulo está dizendo? Olha, não é porque você foi decepcionado, alguém te maltratou, alguém te causou um mal, é que você agora vai se angustiar, vai dizer, é porque todo mundo só me faz mal, agora eu vou começar a ser ruim para todo mundo também. Não. Paulo está dizendo, procure as coisas honestas. Aleluia. Procure as coisas honestas. Às vezes nós, como cristãos, queremos ceder, queremos ser vencidos pelo mal. É aí que vai entrar o último versículo. Né? Eu já vou começar aqui a englobar para encerrar o texto. Tem muitos de nós que somos vencidos pelo mal, porque de tantas vezes a gente ser maltratado por alguém, a gente se aborrece e começa a dizer, também, então eu vou também ser ruim. Porque ser bom não presta, né? Então eu vou começar também a ser ruim. E é aí que a gente está sendo derrotado pelo mal. E a Bíblia diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Glória a Deus. E a razão pela qual nós devemos fazer isso é muito simples. Primeiro, deixa eu falar da paz. Em João 14, 27, leia lá esse texto para nós, por favor. João 14, 27. E leia também João 16, 33. João 14, 27 e 16, 33. Pode ler. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não andou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Deixo-vos a minha paz. Isso aqui é o Senhor Jesus falando para nós. E por mais mal que lhe fizeram, o coração dele sempre esteve em paz. Aleluia. É assim que nós devemos proceder. Porque a paz que nós temos é dele. Não é do mundo. É do Senhor Jesus. E bateram, machucaram, afrontaram, caluniaram, pisaram, esbofetearam ele. Verdade, Deus. E nunca tirou a paz dele. Glória a Deus. Aleluia. Por isso ele disse, deixa-vos a minha paz. Capítulo 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando tudo tentar nos trazer tribulação, nós temos que olhar para Jesus. Porque nós só vamos sentir paz quando nós olhar para Ele. É verdade. Aleluia. Se nós ficar olhando para quem nos maltrata, para quem nos apedreja, para quem nos calunia, para quem nos difama, a gente vai viver uma vida de guerra. De guerra. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando a gente olhar para Jesus, a gente vai ter paz. Primeiro, que Ele é o príncipe da paz. Segundo, porque Ele veio nos trazer a paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Exatamente para que nós venhamos vencer o mal e não se deixar ser vencido pelo mal. A gente não pode pagar o mal com o mal. Então já imaginou se a igreja primitiva
começou a crescer, e se ela resolve odiar, maltratar todos aqueles que lhe perseguiram, vamos pegar um principal personagem que perseguiu a igreja. Quem foi? Paulo. Saulo de Tarso assolava as igrejas e matava, e concordava com a morte de muitos cristãos, e espancava e aprisionava. Se esses cristãos que estão sendo maltratados e mortos por Paulo, quantos familiares de Estevão, familiares de outros cristãos que foram mortos pelas ordenanças de Paulo, quantos deles ficassem ressentidos, magoados, chateados e vingativos? Vocês acham que Paulo se converteria um dia? Não. Como eu falei para os irmãos, quando a gente amaldiçoa alguém, antes da maldição destruir aquele alguém, ela vai nos destruir primeiro. As igrejas seriam todas destruídas. Aleluia. Por quê? Porque elas estavam desejando a mesma moeda, né? Pagando o mal com o próprio mal. Aleluia. As igrejas estavam se vingando. E o versículo 18 até 17 até o 21, ele vai dizer o seguinte: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei do Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo foi salvo porque houve uma igreja e cristão que, mesmo sendo machucado, batido, maltratado, magoado, ressentido, eles não foram para a vingança da carne. Eles não caminharam para a vingança de pagar o mal com o mal. Eles não caminharam para cá. Eles permaneceram no Espírito orando. E por conta disso, Deus salvou o apóstolo Paulo. E o que foi que a igreja ganhou? Eu vou dizer o que ela ganhou. Leia lá Atos dos Apóstolos 9:31. 9 é o capítulo da conversão de Paulo. Agora leia o versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Você está vendo aí o texto? Que texto abençoado, que texto maravilhoso é esse que está escrito no versículo 31. Bastante revelador. Olha o que diz o versículo de número 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Presta atenção: ter paz, edificação e multiplicação, prosperidade, progresso. É isso que acontece quando nós desejamos o bem, ainda que de lá para cá está vindo o mal. Aleluia. Nós temos paz com Deus, paz com nossos irmãos, nós somos edificados, ou seja, nós não estamos sendo destruídos. Isso acontece quando nós amaldiçoamos, quando nós queremos, tomara que esse Saulo de Tarso morra, tomara que esse Saulo de Tarso, alguém meta uma bala na cabeça dele, tomara que ele morra, tomara que ele caia, tomara que ele quebre, tomara que ele tenha um combate, tomara que ele se arrebente, de tanto que persegue a igreja, os santos homens de Deus que não fazem nada a ninguém, não fazem nenhum mal, e ele fica assolando, maltratando. Não, a igreja não fez isso. Aleluia. A igreja entrou em oração. Glória. Porque aprendeu com o Senhor Jesus que aqueles que nos perseguem e nos maltratam, nós devemos orar. A igreja orou e por essa razão ela foi a primeira a ser beneficiada. Na conversão, já na conversão de Paulo, ela já começa o quê? A ter paz. Porque aquele que assolava, o perseguidor passou a ser perseguido, aquele que assolava aprendeu que aquilo que ele estava fazendo era ruim e passou a fazer o que era bom. Teve um choque de realidade e a consciência dele foi sarada. Este homem passou a pregar o evangelho e este homem passou a ser bênção, porque a igreja desejou que ele fosse uma bênção. Então aqueles que são maldição para a nossa vida, que a gente tem que desejar que eles sejam bênção e orar para que eles sejam bênção. E aí a igreja primeiro tem paz, porque a perseguição através dele passa, cessa, aquela fúria maligna passa. Segundo, a igreja é edificada, há uma construção
da parte de Deus, da vida da igreja, a igreja começa a ser alicerçada, a igreja começa a ser, né, começa a ter um crescimento abençoado, e por último a igreja começa a multiplicar-se. Eles se multiplicavam, almas e almas sendo salvas, havia grande alegria, gozo na igreja, a igreja vivia no temor de Deus e na consolação do Espírito. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante para a nossa vida, porque muito crente perde o temor de Deus e perde a consolação do Espírito por conta de querer ser cuidado. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. É Deus que vai recompensar a todos. Então, se o teu inimigo tiver sede, dá de comer, dá de beber, se tiver fome, dá de comer. Né? Porque fazendo isso, você vai fazer com que ele um dia tenha um encontro com o Senhor. Que ele um dia caia em si. Amor, para braço de fogo é isso. Que ele um dia caia em si. Que ele um dia reflita. Que ele um dia se converta. Que ele um dia seja encontrado pelo Salvador. Então, amados, eu quero terminar esta palavra dizendo para todos nós, em nome de Jesus, não vale a pena guardar mágoa. Nós não somos lago, nós somos rios. Não vale a pena guardar rancor. Não vale a pena guardar mágoa contra ninguém. Mágoa contra ninguém. Por quê? Porque tudo isso represa e destrói. Quantos lagos que você passa por aí na vida andando e você encontra ali charada lá, ele fede. Fede. Né? E assim tem cristão que está fedendo na nariz de Deus, porque tudo ele armazena. Você não é lago, meu querido, você é rio. Em nome de Jesus, deixa esse negócio passar na tua vida embora. Deixa esse negócio sair. Né? Você é rio, e rio ele joga, ele não segura, ele não agarra, ele não armazena, né? Ele não represa nada. Ele vai fluindo. Porque o que flui dele é a bênção de Deus. Quando a mágoa vem, a bênção de Deus já vem empurrando ela para fora. Vai embora. Né? Então que nós possamos viver. Né? Olha o que diz aqui para me fechar o texto, para a gente orar. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Livro de Hebreus, capítulo 12. E o verso 2 e 3. O 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Quantos estão amargurados, perdendo o ânimo de servir a Deus, porque estão olhando para as afrontas, olhando para os maus tratos, quando ele deveria estar olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Versículo de número 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha o que está dizendo aqui. Muita gente vivendo uma vida perturbada, amargurada, rancorosa. Sabe por quê? Porque armazena. E o texto está dizendo, tenha cuidado, para que você não fique privado de receber a graça de Deus. Porque tem muitos que já não têm mais a graça. Já caíram da graça, porque a amargura entrou no coração. E nada nós vamos fazer para Deus. Nada nós vamos ter bom sucesso e progressão e crescimento e avanço. Nada a gente vai ter se armazenarmos dentro de nós amargura, mágoa, ressentimento, vingança. Esses sentimentos são sentimentos malignos e que eles muitas das vezes querem brotar, mas a Deus, a palavra de Deus está dizendo, não deixe isso brotar, nenhuma raizinha, deixe brotar dentro de você. Nenhuma raiz de amargura tem. Deixe brotar. E o Senhor está dizendo, tenha cuidado para que ninguém se prive, né, da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Que Deus abençoe a igreja com esta palavra. Que você possa refletir muito nessa noite, nesses textos. Nós aprendemos toda essa vida prática. Vamos colocar em prática. Não deixe isso te afetar, não deixe isso te maltratar, não deixe isso tomar conta da sua vida. Aleluia, Deus. Não deixe isso brotar em você. Glória. Mas quando vier, já deixa passar. Né? Olhe para Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus,
Eu te dou graças, Senhor, por todas estas quartas-feiras de ensino da tua palavra. Quando nós